Bom dia, estamos mais uma vez aqui iniciando o nosso devocional da manhã. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe tua vida, que Deus te guarde, que seu dia de hoje possa ser um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. Amém? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora mesmo. Me segue lá no Instagram, @WagnerIsmaelLemes, tudo junto e com 2 L's, tá? E também no meu site, wagnerlemes.com.br. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos à leitura, então, do capítulo 28 de Provérbios, tá? Capítulo 28, que nos diz assim, versículo 1: O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como um leão. Aqui nós temos um contraste muito nítido da diferença entre o justo e o injusto, daquele que age corretamente e daquele que age de forma maldosa, de forma errada. Aquela pessoa maldosa, ela vai sempre estar com medo de alguma coisa. Mesmo que não esteja alguém perseguindo, ele vai ter a sensação de que alguém o está perseguindo. Aquela pessoa que faz a coisa errada sempre terá a sensação de que, hora ou outra, alguém vai descobrir o seu erro. E a gente sabe que isso é uma verdade. Mas mesmo que não esteja ninguém sabendo, ele fica com medo. Parece uma coisa que persegue, sabe? Aquela sensação de você ter alguém te olhando ou alguém te perseguindo na rua, por exemplo. Essa sensação acontece com aquele que faz as coisas erradas. E mesmo que não tenha ninguém perseguindo ou olhando ele, ele vai ter essa sensação e é algo que vai acompanhar ele. Por isso que a gente precisa cuidar muito da forma como a gente age. A gente precisa ser justo em todos os nossos caminhos, nossas decisões, justo com as pessoas, para que isso não aconteça conosco. Versículo 2: Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Aqui a gente volta para o período onde foi escrito, né, o livro de Provérbios. Era um período onde haviam os reis, né, que eram os governantes da época. E quando um rei agia de forma justa e honesta, ele se perpetuava no poder. Por quê? Porque a nação ia bem. Então não havia necessidade de trocar esse governante. Mas ao passo que a nação ia mal, que esse governante não governava corretamente ou de forma justa, era necessário sempre haver uma troca de reis. E isso aconteceu também com o povo de Israel, né? A gente pode ler lá na história que houveram vários reis, né? E eles iam sendo trocados por conta da forma como o próprio rei agia e como o povo também agia, porque depende muito do povo, porque o versículo aqui diz os pecadores de uma nação, ou seja, as pessoas que fazem parte daquela nação fazem mudar os seus governantes. Por quê? Porque o governante vai ser como a nação. Agora, se um governante tem sabedoria, ele transforma a vida das pessoas que fazem parte daquela nação, ou daquele reino, ou daquela cidade, ou daquele país. E fazendo isso, ele vai se perpetuar no poder, ou seja, ele vai assumir por mais tempo o poder. Por quê? Porque ele é uma pessoa sábia, que age de forma justa. Versículo 3 diz assim: o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Aqui nós temos o clássico exemplo daquela pessoa que não tinha bens materiais, não tinha riqueza alguma, e por algum motivo ela conseguiu obter essa riqueza, tá? Só que o seu coração, ao invés de entender que aquela riqueza não é dela, não lhe pertencia, mas tudo vem de Deus, essa pessoa acaba se orgulhando, pensando que ela é a causadora de tudo isso, e a soberba vem no coração, o orgulho vem no coração, e qual que é o resultado? Essa pessoa que era pobre acaba pisando nos pobres também. Então aqui diz que essa pessoa é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Então, por causa dessa pessoa, ou da atitude dessa pessoa, muitos outros vão sofrer. Então, o que acontece? Que muitas pessoas acabam não adquirindo riqueza porque Deus sabe o coração dessa pessoa. Se você não mudar o teu coração, você vai adquirir riquezas pela tua própria força, porque Deus não vai te dar, porque Ele sabe o que vai acontecer, mas você vai adquirir riqueza, só que aquilo que está dentro do teu coração vai aflorar.
Eu costumo dizer, eu já ouvi isso várias vezes, né? Que o dinheiro, ele não mostra quem você é, mas ele amplifica quem você é. Porque o que você é hoje, com muito dinheiro, você vai ser no dia de amanhã. Ele não vai te mostrar, ah, o fulano é assim. Não, você já era assim antes, mas o dinheiro só vai amplificar aquilo que você é. Então, a gente precisa entender muito bem que, inclusive, Jesus, né, ali a gente tem o apóstolo Tiago também, ele fala a respeito do rico opressor. Jesus, em momento algum na Bíblia, ele condenou a riqueza. Ele não disse que a gente não deve ser rico, mas ele condenou o coração avarento, ele condenou a soberba que há nos ricos. Por quê? Porque um pobre, ele nunca vai ser soberbo. Embora alguns sejam, né, mas não por conta de riqueza, por ter posses ou por conseguir chegar a algum lugar. O pobre, ele vai ficar no lugar dele ali, ele não vai poder se orgulhar porque ele não tem nada. Então é mais natural ao pobre não ter orgulho, mas ser humilde. Por isso que Jesus, então, inclusive, ele fala que é muito melhor ser pobre e ter um coração, a gente vai ler isso mais para frente, um coração íntegro, do que ter tamanhas riquezas, mas um coração orgulhoso. Aqui a condenação não está, então, na riqueza, no dinheiro, nas posses, nos bens materiais. Mas o problema está no coração daquele que adquire a riqueza. Então a gente precisa entender e separar isso muito bem. Né? A gente fala muito aí da questão de prosperidade para lá e para cá, parece que é algo negativo, algo ruim. A gente não pode entender dessa forma. Por quê? Porque se, por exemplo, você quiser ajudar os pobres, ajudar as pessoas, como que você vai ajudar se você não tem nada? É impossível. A menos que você ajude manualmente com as suas mãos, né? Mas você não vai conseguir comprar alguma coisa para alguém sem ter dinheiro. Então o dinheiro é importante, mas o problema é que quanto mais dinheiro você tem, se o teu coração não está adequado à forma de você ter dinheiro, você vai ter orgulho no coração. Isso é um grande problema. Vamos continuar aqui, versículo 4. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios. Por quê? Porque para os que abandonam a lei e entram numa vida de pecado, o ímpio é muito mais coerente com esse tipo de pessoa, com as atitudes dessa pessoa, né? Ao passo que os que obedecem à lei lutam contra esses, ou seja, essas pessoas que abandonaram a lei. Por quê? Porque o justo, ele sabe, ele tem sabedoria, ele entende o que é certo e o que é errado, e ele condena a forma injusta com a qual os ímpios agem. Versículo 5. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Então aqui confirma o versículo 4, né? Versículo 6. Melhor é o pobre íntegro, olha aqui o que eu acabei de falar, né? Explicar para você. Melhor é o pobre íntegro. Olha só, o que ele está falando não é de riqueza ou pobreza no sentido do dinheiro. Mas ele está falando aqui no coração. Olha só, ele está falando melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso. Olha só, ele não fala só do rico, ele fala do rico perverso e em seus caminhos. Então aqui o contraste está não entre riqueza e pobreza simplesmente, mas muito mais na questão da forma, do comportamento da pessoa. Se ela é íntegra ou se ela é perversa. Porque um pobre perverso também vai estar na mesma situação do rico perverso. Ou um pobre justo, íntegro, também estará na mesma situação de um rico justo e íntegro. Então aqui a questão não está no dinheiro, nas posses e na riqueza, mas está no coração, no comportamento, na forma de agir. Versículo 7. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o seu pai. A gente falou isso em alguns devocionais atrás, né? Que é uma vergonha para um pai ter um filho que não obedece, que faz coisas erradas, que é injusto. É uma vergonha para um pai, né? Versículo 8. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, olha só aqui. O versículo está sendo muito claro na questão da forma como você ganha, conquista o dinheiro e como está o seu coração. Então aqui é de uma forma desonesta. Essa pessoa junta para algum outro que será bondoso com os pobres. Você conseguiu perceber que a questão está na atitude? Por quê? Porque aquele que ajuntou o dinheiro, olha só, preste atenção nisso. Quem aumenta sua riqueza de forma ou com juros exorbitantes, ajunta para algum outro. O quê? Toda a riqueza. Todo aquele dinheiro
tudo aquele montante vai passar para quem? Para quem ajuda os pobres. É o que está escrito aqui. Será bondoso com os pobres. Então aqui está o segredo no coração da pessoa, tá? Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Isso é muito importante. Você precisa prestar muita atenção nisso. A gente precisa ter um coração obediente, obedecer a Deus em tudo. Versículo 10. Quem leva o homem direto pelo mau caminho cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Então, se você não tem sabedoria, olha só, quem leva o homem direito pelo mau caminho, ou seja, o homem honesto, olha só, quem leva o homem honesto pelo mau caminho cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Então, nós temos a certeza de que aquele que é honesto e justo sempre será protegido porque tem sabedoria. Ele é guardado pela sabedoria que vem de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, se você pode, feche teus olhos e vamos agradecer ao Senhor nessa manhã por mais um dia e que Ele venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento de devocional, pela tua palavra que nos orienta e fala ao nosso coração. Obrigado por cada um que está aqui comigo. Venha fortalecer o coração e a mente. Livra-nos de todo mal, Pai. Nos dê a tua sabedoria e a tua graça. Agora eu quero pedir sobre cada um, ó Deus, que tu venha abençoar o final de semana, Senhor, o sábado, o domingo, ó Deus. Tu venha manifestar a tua graça sobre a vida de cada um. Livra de todo mal, Senhor. Dá a direção pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a tua vida, que você possa ter um final de semana abençoado, uma sexta-feira aí abençoada também. E nos vemos aqui então na segunda-feira. E eu espero você. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o teu comentário aqui embaixo do que Deus falou contigo. E também, se você puder, compartilha com mais pessoas. Tem um link, uma setinha aqui embaixo, né? Deve estar virado assim. Você pode compartilhar aí com mais pessoas e eu tenho certeza que você irá abençoar mais pessoas com a palavra. Tá bom? Até segunda-feira e que Deus te abençoe em nome de Jesus.